Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês aí novamente sobre o AmpliMax Ultra. Nesse vídeo a gente vai ver detalhes e o datasheet dele no detalhe, especificações e muito mais. Para quem não viu aí, eu vou deixar na descrição do vídeo desse vídeo também. A gente fez uma cobertura durante a NetCon 2023 lá no stand da ELS e também visitamos lá a sede da ELS em Valinhos, né? Vimos lá o centro de desenvolvimento deles, bem legal, muito legal mesmo. Para quem não viu esse vídeo, inclusive teve outros dois canais que também foram convidados, né? E fecharam aí com a ELS, porque foi um vídeo patrocinado, conforme vocês devem ter visto lá no vídeo, pela ELS, para poder acompanhar o lançamento. O vídeo que eu fiz aqui não teve um alcance tão grande, né? Até porque já tinham saído o vídeo lá no canal da Loucos e em um outro canal chamado Max Dicas também. O mesmo conteúdo praticamente, né, gravado no mesmo lugar, só que obviamente cada um fazendo a sua abordagem ali. Mas eu quero trazer esse daqui para vocês, para a gente ver o datasheet, o detalhe, que é algo que eu particularmente gosto de fazer e nenhum desses outros canais fizeram. Então eu vou trazer aqui com exclusividade para vocês esses detalhes, beleza? Então vamos lá, AmpliMax Ultra é o primeiro dispositivo FWA, que significa FWA, Fixed Wireless Access, né? Outdoor, ou seja, para usar externo 5G no mercado brasileiro. Porque indoor já existe. A Intelbras aí lançou já, né, um dispositivo, inclusive já trouxe aqui no canal também para vocês aí, né? Eles já lançaram o indoor e aí a ELSIS trouxe o outdoor, que na minha opinião é o que faz muito mais sentido, né? Indoor não faz tanto sentido, mas outdoor é onde faz sentido, porque você vai usar num lugar afastado, você vai usar para um backup, para vários cenários que o indoor não vai atender. É realmente um lançamento bem interessante que eles fizeram aí, né? Lembrando que esse vídeo que eu estou fazendo não está sendo patrocinado, então eu estou fazendo aqui por minha conta, que eu já iria fazer de qualquer forma mesmo para trazer mais detalhes para vocês, tá? Então, esse equipamento tem um baixo custo de implementação, né, porque eles estão trabalhando aqui no modelo de comodata, né? Então, ao invés de você comprar o equipamento, que ele tem aí um valorzinho alto, né, na faixa de R$ 2.500 mais ou menos, então eles vão trabalhar ali num sistema de comodata, onde você vai alugar o equipamento e alocar ali no seu cliente, tá? Essa é a ideia deles. Eles também é um equipamento que tem um alto desempenho, ou seja, ele pode trabalhar até para a conexão principal, dependendo do chip que você tiver ali, da quantidade de dados, ou ser um link de backup, né? Então, facilidade e rapidez na instalação, ele tem uma telinha ali que ajuda muito a fazer isso. Tem toda a busca cega, né? Então, encontre o melhor sinal dos operadores em sua região e adquira o melhor plano para a sua necessidade. Então, você consegue ver ali a potência de sinal de cada operadora. Ele tem também porta de 2.5 GB por segundo. Então, teoricamente, ele poderia atingir até 2.5 GB, porque o equipamento permite isso. E no 4G, ele tem um upgrade, ele aceita até 1,6 GB por segundo. E para quem não sabe, a gente já usa aqui, a gente tem vários clientes usando aqui o AmpliMax normal, né, com o AmpliMax aí 4G. Né? Então, a gente tem aqui vários clientes que usam em sítio, locais afastados, e esse equipamento é muito legal. E ele também recebeu um upgrade aí na questão do SIM card. Então ele suporta 2 SIM cards, então você pode ter 2 operadoras ali. Acredito eu que não trabalhando simultaneamente, né? Deve ser uma questão de backup ali. Eu não tive acesso ainda às configurações do equipamento, tá? Quando eu tiver algum cliente usando esse equipamento, eu vou trazer um vídeo aí mostrando as configurações para vocês também, tá? Mas eu acredito que esses 2 SIM cards seja para questão de backup. E ele também vai aceitar, né? Por enquanto ele não está aceitando, porque depende ali de uma atualização junto às operadoras, mas ele vai aceitar a questão do eSIM, então ele também vai aceitar os chips digitais, vários chips daí você pode ter cadastrado nele, obviamente que não vão funcionar simultaneamente, mas você pode ter vários chips para a questão do backup, né? Então se cair um chip, o outro entra no lugar, por exemplo, né? Então isso é legal, porque chips virtuais ali, se eu não me engano, são 8 chips, depois a gente vai olhar no datasheet se tem essa informação. Beleza? Então, a melhor solução, conexão 5G, tem nome AmpliMax Ultra, e eu concordo, porque assim, eu vi lá o desenvolvimento que eles fizeram desse equipamento, todo o desenvolvimento local lá na ELSIS.
Cara, muito legal ter conhecido lá essa infraestrutura deles, né? Maior alcance de sinal, então 8 vezes mais em relação a modems indoors encontrados no mercado. Então é que nem eu falei, você usar um equipamento desse indoor não faz sentido, só faz sentido você usar isso indoor, pessoal. Chipset SDX62 da Qualcomm, o primeiro chipset 5G de 10 GB do mundo, garante alta performance para as mais exigentes demandas. Lembrando que assim, pessoal, eles estão, lógico, lançando já um produto ali pioneiro, tem um valor mais alto, uma outra modalidade de negócio, mas com o passar do tempo, conforme o 5G for se aprimorando, com certeza eles vão desenvolver outros produtos com chips mais acessíveis, conforme forem surgindo no mercado, né? E assim barateando o custo e tornando ele mais acessível também, tá? Mas hoje o importante é que ele já tem um produto, né? Porque às vezes você tem a necessidade, precisa do produto e o produto não existe no mercado. Então nada melhor do que o produto já está disponível no mercado. Resistente à água e poeira, então ele conta com proteção IP65, garantindo proteção e resistência para instalação ao ar livre, garantindo a melhor captação de sinal. Então IP65 ali, né? Bem legal aí, né? E ele tem uma antena que, inclusive, eles nem mostram essa antena porque, cara, é uma antena bem legal. Eu vi ela lá, né, ao vivo. Não deu para tirar nenhuma foto, não podia nem filmar nada. Mas é uma antena de desenvolvimento próprio que eles fizeram, muito legal. Então é uma antena MIMO 4x4 direcional. Então uma antena para você direcionar para a torre, né? E ela tem um alto ganho, e ela trabalha aí, ó, de 600 a 4.000 MHz, né? Que é a frequência ali que você vai ter acesso. E se você quiser ter acesso às especificações, basta você preencher, vou deixar o link na descrição. Você vai colocar nome, sobrenome, WhatsApp, e-mail ali e tal. E você vai ter acesso às especificações técnicas do datasheet, mas eu já vou mostrar nesse vídeo para vocês. Mas se você quiser baixar o PDF, faça o cadastro lá na Elsys, né, para eles terem ali o seu contato, saber quantas pessoas que estão interessadas nesse produto. Beleza? Mas a gente vai acompanhar agora o datasheet no detalhe. Então aí, ó, Elsys Amplimax Ultra CPE 5G de uso externo. Aqui é a ficha técnica dele. Olha o LEDzinho aqui na frente, né, que tem. Tá? Esse LED aqui ele desliga depois de um tempo, mas é legal que ele vai mostrar, encontrei sinal da TIM, 5G, da Claro, 4G, etc, né? Enfim, tá? O modelo dele é o EPRL31 versão Brasil, porque eles atendem outros países também com esse equipamento e provavelmente vão lançar versões para outros países que de repente é outra frequência, tem alguns detalhes ali, tá? Então aqui a gente já viu 100% desenvolvido no Brasil, melhor desempenho, captação de sinal, etc, né? Então um produto, ele tem esse designer, né? Essa bordona aqui na frente assim, né? Meio bicudão assim, porque é a antena, pessoal, é o formato da antena, que por isso que ele ficou dessa forma, tá? Então é a melhor captação ali que eles conseguiram, né? Então quais as aplicações aqui que eles já destacam aqui no datasheet, né? Então você pode usar ele para um acesso fixo à internet através da rede móvel, utilizando a FWA, mesmo em zonas periféricas ou de sombra com um sinal muito fraco. Então, se o sinal não chega tão forte, esse equipamento é o ideal, porque ele vai ampliar esse sinal, vai conseguir captar esse sinal, coisa que outros equipamentos, ou um celular, ou um equipamento ali com uma anteninha mais reduzida não conseguiria, tá? Ele também pode ser aí uma redundância de internet para sistemas críticos, ou seja, você tem lá algum local que você não pode ficar sem internet. Então você tem lá uma internet chegando via fibra e você precisa de um backup que for sem fio, porque se você tiver um rompimento de cabo, não basta você ter duas operadoras de fibra ótica, se passar um caminhão romper os cabos, você ficou sem sinal nenhum. Então essa redundância aqui via 5G é muito interessante para empresas, para vários cenários, tá? E esse FWA aqui seria para locais afastados, né? Então ele fala aqui, ó, zonas periféricas ou de sombra. Então sítios, chácaras, locais onde você não tem uma cobertura de sinal muito legal, tá? Então esse produto é para isso. E ele também pode ser usado aí para sistemas de segurança, monitoração ou radares de velocidade. Então imagina lá, o cara tem uma pista lá, né, uma rodovia,
um sistema de câmera no lugar afastado, um porteiro lá que ele precisa ver, aquele vídeo daquele porteiro, etc, né? Enfim, algo desse tipo, num lugar afastado ele coloca esse carinha lá para pegar o sinal 5G, 4G com backup e muito mais. Então, ele tem várias aplicações bem interessantes no meu ponto de vista, tá? Então a gente tem algumas características gerais dele aqui, CPE, e ele trabalha com a tecnologia 5G, 4G e também 3G, pessoal. Para quem não sabe, aí ele também roda no 3G, dependendo aí da sua região, né? Às vezes você não tem outro tipo de sinal, ou se o seu sinal cair de 4G para 3G, por exemplo, ele vai suportar também. Ele é feito para uso externo, com antenas integradas, né? E essas antenas, então por isso também que ele tem todo aquele tamanho ali, né? Meio bicudão, que nem eu falei, porque ele tem que atender todas as antenas. Então tem antena para o 4G, tem antena para o 5G, tem antena para o 3G. Ele atende todas as bandas de frequência brasileira no sub 6 GHz, tá? Ele pode ser montado tanto em massa quanto parede, tem um display inteligente frontal e ele conta com alto APN, né? APN seria a configuração do chip que você faz ali para o chip funcionar, tá? Ele aceita 2 SIM cards, conforme a gente viu, né? Do tipo nano SIM card, né? Então é o menor chipzinho possível, o que é a melhor coisa que eles fizeram, colocar o chip nano, porque assim, você não vai usar nenhum tipo de adaptador, então vai evitar você quebrar, estragar a entrada dele ali, né? Prender chip, etc. Então ele aceita nano SIM aí, beleza? E ele também aceita eSIM, então ele aceita um eSIM interno, disponível no hardware, onde ele é habilitado via software, a partir da versão 3.0.0.0, tá? Então isso daqui ainda depende de software, tá? Então ele também contempla um eSIM interno, mas você pode subir vários perfis de eSIM pelo que eles falaram, apesar de aqui não tá especificando isso, mas se eu não me engano eles falaram que era 8 eSIMs internos ali, né, que você poderia ter, não todos eles ao mesmo tempo, obviamente, né? Então aí você tem o instalar fácil deles, onde você tem aí indicação do nível de sinal, mesmo se você tiver sem o chip, tá? Então mesmo sem o chip ele vai mostrar aqui, ó, para você, né, operadora tal, tanto por cento de sinal ou tal frequência, etc, né? E você tem a indicação sonora e luminosa, né? Então o display de LED que a gente viu ali, né, de nível de sinal auxilia a instalação, que é essa segunda imagem aqui, tá? Essa primeira imagem é a parte das conexões embaixo dele. Então lá você tem o botãozinho instalar fácil, você tem a entrada dos 2 chips nano aí, né? Você tem um botão aqui, um LED, aliás, né, indicando se é 4G ou 5G. Você tem um LEDzinho aqui pelo jeito, falando se é eSIM. Tem uma porta USB-C aqui para algum tipo de reparo, alguma coisa assim, né? Enfim. Então temos todas essas conexões aí embaixo dele, tá? Aqui a gente tem todas as bandas e frequências que ele trabalha. Então ele trabalha no standalone e no não standalone, o que é legal também, porque ele também trabalha no standalone, que é aquele 5G puro, vamos dizer, tá? Então, tanto no não standalone quanto no standalone, ele trabalha nas mesmas frequências. Então, quais frequências que ele trabalha? Ele trabalha no N1, que é o 2100, no N3, que é o 1800 MHz, no N5, que é 850 MHz, no N7, que é o 2600 MHz, no N8, que é o 900 MHz, no N28, que é o 700 MHz, né? Aqui é a cereja do bolo, né? Que alcança mais longe. No N38, que é o 2600 MHz, no N40, que é o 2300 MHz, e no N78, que é o 3500 MHz. Tudo isso no 5G, tá? Então são essas frequências do 5G que ele trabalha tanto no standalone quanto no não standalone. Já no 4G, aí ele tem dois tipos de 4G que ele trabalha, né? Então no LTE-FDD ele vai trabalhar aí na banda 1, que é 2100 MHz, na banda 3, que é no 1800 MHz, na banda 5, que é 850, na banda 7, 2600, na banda 8 e 900,
E na banda 28, que é os 700 MHz, que aqui também é a cereja do bolo aí, né? Tá? E no caso do 4G, ele especifica aqui a largura de banda, né? Então ele trabalha 1,4, 3, 5, 10, 15 e 20 MHz. Então ele trabalha com larguras de banda maiores do que o modelo anterior, permitindo passar mais banda, tá? E ele também trabalha no LTE TDD, na banda 38, que é 2.600 MHz, e na banda 40, que é 2.300 MHz, nas mesmas larguras de banda também. Já no 3G, ele trabalha no UMTS WCDMA FDD, utilizando a banda 1, 2.100 MHz, a banda 5, 850 MHz, inclusive tem muita operadora trabalhando em 3G, em 850 MHz, inclusive recentemente a Vivo renovou aí em Minas, se eu não me engano, essa frequência aqui, tá? E a banda 8 em 900 MHz, e ele suporta 3GPP R9DC mais tracinho HSPA+, tá? Então ele trabalha em todas essas frequências aqui. Já na taxa de dados, né, a gente tem aí no standalone, ele suporta teóricos máximo 2,47 GB por segundo no downlink, ou seja, no download, e no upload, no uplink, ele suporta 900 MB por segundo. Então é uma banda extremamente alta, isso no standalone. Já no não standalone, ele suportaria teóricos máximo 3,2 GB por segundo. Porém, essa banda é limitada pela porta, né? Ou seja, por mais que ele suporte no standalone 3,2 GB por segundo, a porta dele é apenas, a gente fala apenas, né? Mas é uma frequência enorme, né? Ele suporta 2,5 GB por segundo, tá? Na porta de rede dele, então por isso que ele limita. E no standalone, teoricamente, chegaria a 3,2. E o uplink aqui no standalone, no não standalone, aliás, é 550 MB por segundo. Já no 4G, a gente tem aí uma atualização bem grande. No FDD e no TDD é a mesma throughput que ele suporta, teórico máximo. Então, o download ele suporta 1.6, categoria 19 aí, né? Então, suporta bastante banda. Com um uplink de até 200 MB, categoria 18, tá? No 4G, então suporta bastante coisa aí. E aqui a mesma coisa, né? Então, tanto no FDD quanto no TDD é a mesma throughput aí. Já no 3G, né, que é aquele quase morrendo já aí o 3G, né? No UMTS WCDMA FDD, ele vai suportar teóricos 42 MB no download e 5,76 MB no upload, né? Tá? Então, assim, é uma bandinha bem fraca, né? Mas não tem o que fazer, né? Porque é 3G, né? É aquele última opção ali, vamos dizer, que a pessoa tem, né? Se ela ficar sem nenhuma conexão, nem 5G, nem 4G, vai ter o 3G ali, pelo menos, para mandar um ping, né? Aqui a gente tem a questão de potência máxima aí da antena. No 5G, tem dois tipos de potência, né? Dois tipos de ganhos aí. Na banda 5G NR 5G ele tem 23 dBm e na NR 5G HPUE ele tem 26 dBm. Já no 4G em LTE ele tem 23 dBm e naquele outro LTE que é o HPUE, né, que seria nas bandas 38 e 40, ele tem 26 dBm, então tem um ganho maior nessa outra banda aqui. Já no 3G, em todas as bandas, ele tem 24 dBm, tá? O hardware dele é um chipset Qualcomm SDX62, que nesse caso aqui o chip é o Release 16 do 5G, é um Snapdragon aí, né? Então é um chip muito, muito potente esse chip aqui, pessoal. Já as interfaces físicas dele, né, ele tem uma conexão Ethernet de 2.5 GB. Porém, ela pode negociar em 1 GB também e pode negociar também em 100 MB em até 10 MB também, né? Mas não faz sentido, né? Mas para você negociar em 2.5 GB por segundo, você precisa de um equipamento que suporte essa banda, tá? Que suporte 2.5 GB. Então tem que ter um router, um switch, um equipamento que suporte essa capacidade. Senão você vai ficar limitado a 1 GB.
Apesar que, se a gente comparar aí, as operadoras hoje não entregam bandas acima de 1 GB, né? Então, assim, o equipamento já veio compatível com 2.5 GB, mas não quer dizer que ele vai rodar tudo isso, porque vai depender da operadora no caso, tá? Mas ele suporta ali 1 GB certinho, sem problema, sem nenhuma dificuldade aí, tá? USB-C, ele tem uma portinha ali que é para uma espécie de gerência, acredito eu, né? LED de status, né? Então ele tem um LED para falar se está no 4G, no 5G. Se você conectou o SIM 1, né? O SIM card 1, o SIM card 2. Se você conectou um eSIM e se o USB-C está plugado. Então ele tem esses LEDs e tem um botãozinho ali que é o botãozinho do instalar fácil. Já na questão de alimentação dele, ele suporta PoE, né? Que é o Power over Ethernet, para você alimentar ele via cabo de rede, obviamente. É um injetor passivo com alimentação através de 4 pares de fios, porque ele é um PoE de 2.5 GB por segundo, né, pessoal? Então ele usa os 4 pares. Passou de 1 GB, o PoE já usa 4 pares, então ele passa dados e energia usando os mesmos pares ali para poder atingir toda essa capacidade, né? Ele tem uma tensão de alimentação de 12 a 24 VDC, o que é interessante, né? Porque suportando 12 volts, você, por exemplo, pode ligar uma bateria, né? E normalmente você instala ele em locais assim mais afastados, onde você acaba usando uma bateria que normalmente é 12 volts, né? Mas ele também suporta 24, você pode aí juntar as baterias, né? Enfim, ele acompanha já uma fonte externa de 24 volts 1 ampere, tá? Então, essa é a fonte recomendada de você usar nele, né? 24 volts com 1 ampere. Então, ele precisa de uma corrente alta aí. Entrada bivolt, né, de 100 a 240 watt. Bateria, ó, o produto permite utilização de bateria externa, embora esta não seja fornecida como produto, tá? Então, ele permite aí que você use, né? Porque, é que eu falei, a tensão de 12 ou 24 volts vai permitir o uso de bateria externa, tá? Pode usar ali uma fonte que aceite uma bateria externa. Ele tem um consumo aí de pico de 18 watts e o consumo médio dele é de 3 watts. Temperatura dele, unidade externa, é de menos 30 até 60 graus, né? Que também 60 graus, se passar disso daqui, o negócio já derreteu, né? Então ele suporta aí uma temperatura bem alta, né? E o PoE, a fonte, suporta até 45 graus, de 0 a 45 graus. Tem uma proteção IP65, né? Para poder deixar no tempo, na chuva, etc, né? Tá? E aqui tem também, ó, a questão, a antena interna principal dele é 2x2, então é usada tanto para transmissão quanto para recepção. A polarização da antena é dupla, de mais ou menos 45 graus, é uma antena direcional, conforme a gente viu. E aqui aí a gente tem os ganhos da antena, de acordo com a frequência. Então de 600 a 960 MHz ela tem um ganho de 7 dBi. De 1710 a 1910 MHz ela tem um ganho de 7,9 dBi. De 1920 a 2700 MHz ela tem um ganho de 10 dBi, né? Aí aqui também ele está falando 1920 MHz também, acho que entra nessa mesma aqui. Na verdade aqui já estava, né? Não sei porque colocaram entre parênteses aqui. Depois a gente tem, aliás, 1920 é 10 dBi, 2300 é 8 dBi, é isso? Aqui já ficou confuso, não deu para entender. E 2700 a 3300, não, agora entendi. Então, olha só, pessoal. Nessa frequência, 10 dBi é na faixa de 1920 MHz, 10 dBi também é na faixa de 2300 MHz, 8 dBi é na faixa de 2700 MHz, tá? Depois de 3.300 a 4.000 MHz, ela é 9 dBi. Então ele tem vários ganhos de antena de acordo com a faixa da frequência, tá? Isso é a antena principal. Depois ele tem uma antena secundária, então são duas antenas aí, também 2x2, tá? Porém essa antena secundária, ela é utilizada somente para a recepção do sinal. Ela já é horizontal, então uma trabalha em polarização dupla e essa secundária trabalha na horizontal. Na horizontal a gente tem duas antenas omnidirecionais com diversidade espacial, então são vários tipos de
de antenas omnidirecionais aqui, tá? O ganho de pico delas de 600 a 900 MHz é de meio dBi, de 1710 a 1910 MHz é de 3,1 dBi, de 1920 a 2700 MHz é de 4 dBi, de 3.300 a 4.000 MHz é de 4,2 dBi. Então tem esses ganhos de pico aqui, tá? E ela tem aí, ó, um OTA, Over the Air, atualização remota de software pela rede celular, tanto no 5G, no 4G quanto no 3G. Então ele tem uma atualização remota ali, né, de software usando a rede do celular. É interessante isso daqui, tá? Ele tem um Wi-Fi dentro dele, olha só, tem um Wi-Fi dentro deles. Daqui eu não sabia. Olhando o datasheet agora, que eu estou verificando aí. Então ele tem aí um Wi-Fi interno que não permite o acesso à internet, utilizado somente para a configuração e monitoramento do produto. Ele aparece um SSID chamado Instala Fácil, onde você tem a senha ali de 15 dígitos, né, que é o e-mail do equipamento, tá? E uma rede oculta, para quê? Para que ninguém ficar tentando se conectar nele. Então você tem que configurar no seu celular para você conseguir entrar nessa rede. É uma redezinha padrão N, né, BGN 2.4 aí, tá? Então esse Wi-Fi ele serve para você entrar na interface web do equipamento, porque normalmente você está num lugar afastado, que você não vai ter ali um roteador, nada disso. Então é legal que eles colocaram esse chipzinho de Wi-Fi. E aí o que acompanha na embalagem, pessoal? A gente tem aí um AmpliMax Ultra, uma fontezinha PoE, uma fontezinha de 24 volts, VDC, 1 ampere, conforme a gente viu. Vem com um cabo de rede de 1 metro para você ligar da fonte até no router e mais um cabo de rede de 15 metros para você levar até o equipamento. Duas abraçadeiras metálicas aí para você fixar lá no mastro. Duas abraçadeiras plásticas para você auxiliar na fixação do mastro, né? Quando você vai amarrar ali antes de você prender a abraçadeira. E também vem um suporte de parede que a utilização dele é opcional, tá? Tem as dimensões do produto, peso, etc, né? Ele pesa aí quase 2 kg, mas com a embalagem tudo é 4,5 kg. A caixa dele é essa daqui, tá? Aqui tem um mapa de uso típico, né? Como é que você usaria? Colocaria a antena lá em cima da casa, obviamente, a fonte lá embaixo. Ligaria na fonte, mandaria o cabo lá para ele. Colocaria aqui um roteador ou poderia colocar direto no computador, né? Tá? E aqui tem aí mais especificações dele, o número de homologação da Anatel, muito importante, fabricação própria da ELSA e muito mais. Inclusive, pessoal, saiu um vídeo, eu não sei se eu comentei aqui durante o vídeo, mas a gente tem um vídeo lá no canal Amigos da Telecom que eu fiz um unboxing desse produto, tá? Então você pode ir lá e conferir esse unboxing lá que eu fiz lá no stand da ELSA. E é isso. Beleza, pessoal? Espero ter gostado aí desse vídeo detalhando o datasheet da AmpliMax. Conforme eu falei, vou deixar o link na descrição. Se você quiser ter acesso no datasheet, é só você baixar ele aqui, tá? Fazer o cadastro e baixar ali. Beleza? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!